Graças a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Aproveitar que vocês estão sobre os pés. Coloca para nós o versículo de número 2 do tema, por gentileza. Salmo 140. Igreja? Salmo 125, versículo 2, que nos diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Eu estou satisfeito com o meu Deus, porque, como diz um adágio aí, ou chova, ou faça sol, ou faça frio, glória a Deus. Com chinelo ou sem chinelo, glória a Deus, né? E o Senhor tem sido bondoso para conosco. Nessa oportunidade eu agradeço o pastor Walter por dar-nos a oportunidade de estarmos aqui para falar do grande amor de Deus. Também agradeço ao pastor Juvenil, nosso pastor, juntamente com sua esposa, pastora Maria Gersi, que nos está assistindo, eu creio. E a tantos quantos aí estão em casa, vendo ou irão ver, né, pastor? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que nós possamos entender perfeitamente a vontade dEle nesta palavra maravilhosa, neste salmo de cânticos, no qual o Senhor mostrou ao pastor Walter para estar falando com a igreja, para estar instruindo a igreja que a fé inabalável é a que move montanhas. A fé inabalável é que nos faz permanecer de pé. A fé inabalável que nos faz enfrentar os gigantes da vida. E na maioria das vezes tem que ser calado. Incrível, nós terminou uma campanha aí, pastor Alberci, que nós tínhamos que ficar calado, não era? E aqui hoje nós vamos ver, pastor Aneir, algumas coisas aqui que continua o povo tendo que calar. Continua o povo tendo que crer no Senhor numa fé inabalável, mas em muitas das vezes tem que calar. Tem que obedecer à vontade do nosso Deus. Isso é maravilhoso, é tremendo para nós. Pastor Alberci fez uma colocação aqui, uma lembrança. Eu não preciso nem comentar isso, mas tive vontade de comentar. Eu tenho tido esse desejo incessante, sempre que eu estou à frente de algum culto, em clamar pela família, pastor Alberci. Né? Somos aqui todos testemunhas disso aí, porque é o projeto de Satanás. O pastor Valtinho gosta de falar uma coisa aqui que realmente é verdade: luciferianos. Porque Satanás conhece esse projeto de Deus, da família, é a base de uma sociedade idônea. A família que tem instrução, que tem equidade, que tem domínio próprio, que tem temor a Deus, é a base de uma estrutura para o bem. Vocês podem olhar, igreja, não sei por que eu estou falando isso aqui, vocês podem olhar na Bíblia Sagrada e nos impérios que tinham uma vida promíscua, eles desapareceram do mapa. Tanto é que a promessa de Deus para Abraão foi dizendo para ele assim: olha, os teus vão vir para cá e vai peregrinar aqui e vão ser escravos, até encher a minha ira com aquele povo, daquela terra onde eu estou prometendo para você que vou dar a ela. Então, isso, irmãos, é a prova para nós, que o homem que não tem princípios, ética, que não tem base familiar com decência e temor a Deus, ele está um passo a ser cortado da face da terra. Isso é promessa de Deus. Mas para aqueles que têm o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus, dada pela lei, que disse ali
em Deuteronômio, quando Moisés diz ao povo que era para inculcar a lei na cabeça dos filhos e dos filhos. Teme ao Deus Todo-Poderoso, e é o que nós vamos ver aqui hoje, nesta passagem, quando o salmista escreve aqui. Glória a Deus. Vamos olhar aqui a volta deste salmo. Eu quero citar alguma coisa aqui para nós. Hoje é a abertura. Eu tenho esse ele, quanto o 126 que segue, e depois o 128, o 129, eu estou aqui na vizinhança dele, só para nós entendermos uma coisa aqui. O Salmo 124, Davi já escreve, é um cântico também, mas aqui Davi já escreve mostrando, no mesmo intuito, igreja, que foi o 125, os que confiam no Senhor. Davi no 124 Deus, os homens nos teriam engolido vivo. E o 126 está mostrando esse salmista aqui, dizendo que quando o Senhor nos libertou, nós estávamos como aqueles que pasmados. A alegria foi tão grande que nós ficamos como os que sonham. O Salmo 126. Aí vem o Salmo 127, Salomão, dizendo: se nós não tivermos fé no Deus, é em vão nós cântico, e no 2, versículo 2, ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aí eu quero voltar com a igreja lá em Josué, no capítulo 6, que é a segunda façanha desse povo de Deus, para nós meditarmos aqui um pouquinho e vermos que continua a questão que eu propus, não, que a palavra nos propõe, pastor Walter, estarmos calado em muitas vezes em nossas batalhas. Irmãos, nós temos um hino na nossa harpa cristã que diz assim: olha, no mundo murmura-se tanto os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, há pranto. Irmãos, o cristão, ele precisa entender e botar em prática a fé sobrenatural que foi dado a ele, ou melhor, que foi desvendado para ele. As riquezas inconcebíveis de Cristo para a igreja, que o mundo não entende, esse é um dos mistérios. Nós temos que confiar em Cristo, porque nós seremos inabalável. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? É uma questão dessa aí. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Pelo contrário, o apóstolo Paulo falou assim: eu tenho prazer nas angústias, nas tribulações. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque aí eu estou nesta fé inabalável que o salmista propõe aqui. Aqui Josué, primeiramente Josué encontra com um anjo do Senhor, e este anjo se intitula como príncipe do exército. Mas Josué, naquela fé que ele tinha,
vai nessa tua força. Nós falamos muito isso de Josué. Josué chega para ele e diz assim: escuta aqui, você é um dos nossos ou como é que é? De imediato o príncipe ali diz para eles: não, eu sou enviado. Aí Josué caiu de cara no chão e disse para ele: o que é que o Senhor tem para o teu servo? Aquele príncipe diz para ele assim: tira as tuas sandálias, porque onde você está pisado, santo é, aleluia. E Josué, em sua obediência, agiu conforme as ordens ali daquele príncipe do exército. E no capítulo 6 aqui, Josué dá a ordem ao povo porque Deus fala com ele. Nessa primeira façanha de guerra, porque a primeira foi atravessar o Rio Jordão. E nessa travessia que os reis daquela terra, a Bíblia diz que os corações deles desfaleceu. E eles não tinham mais ânimo contra o povo que estava subindo do Egito, contra os judeus. Desfaleceu o coração deles e o ânimo deles acabou, pastor Alberci. Por quê? Porque eles já estavam entendendo que aquele povo era um grande povo, que tinha um grande capitão, porque tinha um Deus dos exércitos, que era a bússola deles e que estava os conduzindo rumo àquela terra que mana leite e mel, aleluias. Por isso o salmista diz aqui, quando, 126, quando o Senhor nos libertou do cativeiro, nós estávamos como quem sonha. E este salmista aqui está dizendo para o povo: olha, nós que cremos neste Deus, somos como a cidade gloriosa, poderosa, na mão do Deus Criador. Porque Ele está ao nosso derredor, Ele está a pelejar por nós. Os nossos antepassados, ele faltou pouco dizer isso, os nossos antepassados tiveram vitórias todas as vezes que eles colocaram a sua fé, sem titubear, neste Deus Todo-Poderoso. E aqui Josué faz o povo calar e começar a rodear. Começa aqui, pastor Walter. Não é para vocês falarem, não é para vocês murmurarem, não é para vocês fazer em um gesto, mas é para vocês caminhar, marchar, mas com um detalhe: a trombeta irá tocar. A trombeta, em todas as vezes que vocês rodearem, a trombeta vai estar tocando no chifre de carneiro, mas vocês vão estar calados. E eles obedeceram. Mas no 7º dia, agora sim são 7 voltas, e na última volta, quando eu disser a vocês gritem, aí sim é para gritarem. A vitória veio a partir da obediência e na fé. Por quê? Porque esse povo aqui já estava condicionado a esta fé. Porque primeiro, uma coisa que me chama muita atenção aqui, esse povo foi circuncidado dias antes desta batalha, igreja. O que é a circuncidação? Veja bem, irmãos, um dia, acho que foi o profeta Jeremias, que disse para o povo que era para eles circuncidarem o coração e não a carne, porque o coração deles era duro. Mas aqui esse povo, em obediência, foram circuncidados porque eles nasceram no deserto. E eles agora estavam em suas primeiras experiências com o Deus Criador de todas as coisas, inclusive da promessa para com os pais deles. E eles tinham sido circuncidados dias antes desta batalha, dias antes desta peleja. E eles obedeceram, e nós conhecemos a história. Eles não precisaram de lutar, porque quando eles gritaram em obediência à ordenança ou à ordem daquele general, veio abaixo os muros da cidade. E confundido aquele povo foram, mataram uns aos outros ali, e poucos sobraram para as espadas dos judeus. Isso é Deus trabalhando na fé inabalável daqueles que realmente crê no Deus Criador de todas as coisas. Outra coisa que me chama muita atenção em uma fé inabalável também, é em um bom rei que Israel teve, que é lá no 2º capítulo do livro dos Reis, no versículo 19, se não me falha a memória aqui,
Segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Aleluias. Ezequias, quando ele recebeu um relato, uma carta de um incircunciso, um arrogante, um déspota, um homem que não tinha conhecimento do Deus que Ezequias servia, tinha sido usado por este Deus para fazer aquilo que Deus queria que fizesse, e ele já estava se achando o bambambam da história. É bem verdade que o império assírio era um império mau, era um povo que esfolava os seus escravos ou as nações as quais eles pilhavam. E Senaqueribe estava achando que ele que tinha o poder. Ele manda uma carta toda desaforada para Ezequias. Ezequias, engraçado, igreja, que Ezequias manda o povo calar também. Lá no capítulo 18 e no versículo 35, 36, calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavras, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe responderes. Glória a Deus. Mas quando ele recebeu a carta, esta carta desaforada, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Vocês têm conhecimento do que o meu pai, ele começa bem atrás, vocês têm conhecimento do que o meu pai já fez em volta aí com as nações? Cadê os deuses deles? Qual foi o Deus que pôde livrá-los das nossas mãos, da minha mão? Então não engane vocês o rei, porque ele queria, sabe o quê? Ele queria lançar terror sobre a terra, ele queria lançar a desavença sobre a terra, ele queria lançar o pavor sobre a terra. Esta é a função do inimigo das nossas almas, é atormentar o povo de Deus, é acusar o povo de Deus, é buscar desestabilizar o povo de Deus. E como eu disse no início, a questão da igreja como família, a família que é a igreja do Senhor lá em casa, porque lá começa a igreja, o inimigo tem espelejado e tem tentado desestabilizar esta família, como nós temos visto aí, famílias de cristãos, o que mais dói para nós, porque este salmista aqui, ele disse para nós, eu acho que no versículo 5, põe para nós por favor, Eliabe. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, está vendo? Levá-los ao Senhor com aqueles que praticam a maldade. O salmista aqui estava preocupado com o povo para que não desviasse, não entrasse para o caminho do homem ímpio, do homem impuro. E é o que Satanás sempre pelejou e sempre tentou. Quando Deus estava com o povo no deserto subindo, como nós vimos na campanha aqui, logo após eles atravessarem boa parte do deserto, um senhor lá, um rei, um déspota, foi atrás de um dito profeta Balaão. Por quê? Porque ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Ele queria botar no meio do povo de Deus maldição. Mas só que aquele que Deus ungiu, aquele que tem fé, de maneira nenhuma o inferno prevalece contra ele, porque quem tem falado é poderoso para fazer muito mais do que necessitamos ou pedimos. E infelizmente, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus da igreja, é o Deus que prevalece, é o Deus que dá entendimento, é o Deus que dá a vitória toda vez que clamamos. Às vezes não é como nós pensamos, não como nós idealizamos, mas é como Deus quer. E Deus aqui dentro deste propósito aqui, Ezequias subiu para a casa do Deus dele, o Deus de Israel. No capítulo 19, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E lá no versículo 15, mostra a oração que Ezequias fez. Olha só, e orou perante o Senhor dizendo,
o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Engraçado, igreja, que essa oração aqui de um coração compungido, um coração contrito. Não vê, ó Senhor, que está me afrontando o rei de Israel? Ele poderia fazer esta oração, pastor Walter? Eu sou seu servo e ele está afrontando a mim que sou o rei da nação? Não, Senhor. Este incircunciso, como disse Davi àquele Golias, este incircunciso está afrontando ao Deus Criador de todas as coisas, o Deus dos céus, o Deus que está entronizado aos mais altos céus, o Deus que de um só criou toda a raça humana, o Deus que abriu as janelas dos céus e respondeu todas as vezes que os teus clamaram. E Deus manda Isaías dizer a ele: quanto ao que você me pediu, eu te ouvi. Está lá no versículo 20. Quanto ao que você me pediu a respeito do rei da Assíria, eu te ouvi. E nós sabemos, igreja do Senhor, que na noite que Senaqueribe preparava para atacar Jerusalém, a melhor antes, quero dizer uma coisa aqui antes, o profeta falou para Ezequias que Senaqueribes não entraria em Jerusalém, que Senaqueribes nem faria trincheiras diante de Jerusalém, que não estenderia o arco contra Jerusalém. Olha o quanto Deus é tremendo, igreja. Olha o quanto Deus é poderoso. Por isso que aqueles que confiam nele de maneira nenhuma será confundido. O apóstolo Paulo diz que nós podemos ser atribulados, mas não desvencilhado da parte do Senhor. Nós podemos viver muitas das vezes angustiado, mas não somos abatidos, porque nós cremos, nós sabemos que aquele que nos chamou, que nos tirou do império das trevas, é poderoso para nos guardar e para nos segurar, porque nós temos crido nele, e não porque somos bons, porque aqui foi dito aqui, João falando no capítulo 8, pastor Alberci falou no versículo 32, mas eu quero fazer menção do 36, porque ele disse, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós não somos escravos, nós de lá fomos tirados, assim como este povo foi tirado da escravidão, e está reinando aqui eles estavam reinando na terra que manda leite e mel, mas Senaqueribe se achando, porque realmente aquele império, aquele exército, era um exército que esfolava aqueles que saíam contra eles. Mas Heródoto, o escritor, diz que no acampamento dos assírios teve uma infestação de ratos, em uma peste virulenta. E naquela noite o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor feriu a 185 mil soldados. E engraçado que me chama a atenção, igreja do Senhor, por que Senaqueribe não foi morto? Por quê? Porque Deus tinha um plano e já tinha também profetizado a respeito disso. Deus tinha falado que Senaqueribe voltaria para a casa do Deus dele, mas lá a espada o consumiria. Olha, igreja, isso é para nós ver que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é para nós ver que Deus tem compromisso com a palavra dele, porque ele disse para Abraão que aquele que abençoasse aquela família seria abençoada, mas aquele que amaldiçoasse seria amaldiçoado, perseguido, exterminado. E ele subiu, ele correu, fugiu e foi embora. Ele estava ali na casa do Deus dele, a adorar ele, pela derrota. Olha como que é o ímpio, pastor Alberci. A Bíblia não diz que ele estava lá a choramingar, não. A Bíblia diz que ele foi lá oferecer sacrifício ao Deus dele. A Bíblia diz que ele foi lá para cumprir com o propósito do coração dele, porque ele cria naquele Deus dele.
Provavelmente ele queria saber o que tinha acontecido de errado para que ele fosse derrotado. E ali próprio, os próprios filhos dele, a espada o matou ali, dentro da casa do Deus dele, para provar que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que cumpre com suas promessas. Por isso, este Salmo 125, no versículo 2, para nós novamente. Aqueles que confiam no Senhor. Olha aí, como estão os montes à roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? O apóstolo Pedro disse que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, porque ao derredor está Satanás, mas ele não tem poder contra a igreja do Deus poderoso, porque você confia naquele que fez todas as coisas e pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou necessitamos. Amém? Efésios 3 e o versículo 20. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Walter, por esta oportunidade. Pastor Aneio. Amém. Glória a Jesus. Palavra abençoada, né, irmãos? Maravilhosa. Eu, nesse momento, quero agradecer, né, a todos os irmãos, ao pastor Walter, que nos deu essa oportunidade. E só para nós encerrarmos, irmãos, vamos só gritar: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, saia daqui com a tua bênção e a tua vitória. Volto aqui para o nosso pastor, dirigente, pastor Walter.